Livro de ética em mãos, vamos fazer a correção da página 108. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1 para trânsito, 2 para semáforo e 3 para pedestre. Vamos então, de acordo com a frase, colocar os números. Então, nós temos aqui a primeira frase: quem anda ou está a pé? Quem anda ou está a pé é o pedestre. Então, vamos colocar número 3 aqui, tá? Pedestre que anda ou está a pé. Movimento conjunto de pedestres e veículos. É o trânsito. O trânsito significa que é um movimento, né, de vários veículos e de pedestres também. Os pedestres também fazem parte do trânsito, tá? Porque ele tem que atravessar a rua, né? Então tem que olhar ali o trânsito para atravessar. Sinal de trânsito é o semáforo. Sinal de trânsito, o semáforo. Ficou 3, 1, 2. Responda, como é o trânsito onde você mora? Então, você vai escrever com as suas palavras como que é o trânsito onde você mora. É movimentado, é calmo, é tranquilo, tem vários acidentes. Número 3. Número 3 não, né? Letra B. As pessoas, na sua opinião, respeitam o trânsito na sua comunidade? Quer dizer, na sua região, no local onde você mora, as pessoas respeitam o trânsito? Sim ou não? Resposta pessoal. Número 3. Coloque V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Devemos atravessar na faixa de pedestre? Verdadeiro. Então, nós só podemos atravessar na faixa de pedestre. Nós só não vamos atravessar na faixa de pedestre no lugar que não tem a faixa. Aí, se nós temos que olhar para um lado, para o outro, tá? E até na faixa de pedestre, nós temos que esperar o carro parar. Muitas pessoas morrem na faixa de pedestre. Por quê? Porque não esperam, confiam no motorista, né? Pensa que ele vai parar e quando vai atravessar tem muito motorista irresponsável que não para e ele acaba atropelando o pedestre. Letra B, podemos brincar na rua? Falso. Infelizmente, tá? Nesse momento que nós estamos vivendo, nesse período, né? Nos tempos de hoje, nós não devemos brincar na rua, tá? Então tem que se evitar. Por quê? Porque a rua tá muito perigosa. Tem muita gente aí, infelizmente, que não respeita as leis de trânsito, né? Motoristas bêbados e acabam atropelando aí as crianças, né? Que brincam na rua ou que estão na rua ali, que sentam ali na beira da calçada. Então, tá difícil no mundo de hoje. Hoje nós não podemos nem sentar na porta de casa, né? Que vem uma pessoa ali com um carro desgovernado e acaba atropelando a gente. Letra C. Não precisamos respeitar os sinais de trânsito? Essa frase é falsa. É claro que a gente precisa respeitar os sinais de trânsito, tá? Devemos olhar para os dois lados antes de atravessar a rua? Verdadeiro. Então, a gente deve olhar para os dois lados para atravessar a rua, para prevenir de qualquer tipo de acidente. Então, ficou desta forma: verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Há diferentes formas de locomoção no trânsito do campo e da cidade. Nas cidades, há o metrô, automóveis, caminhões, ônibus, motos, todos num trânsito agitado. Na zona rural, o trânsito é mais tranquilo.
As ruas muitas vezes são de terra e há o transporte de pessoas e mercadorias. As pessoas se locomovem por meio de carroças, charretes, cavalos, burros e automóveis. Bom, nós vimos então que o trânsito da cidade é diferente do trânsito da zona rural. A zona urbana, né, a nossa cidade, ela é bem mais movimentada, né? Existem vários tipos de meios de transporte. Temos que ter cuidado o tempo todo para que não haja acidentes. E na zona rural, né, nos interiores, o trânsito é mais tranquilo, o índice de acidente é bem menor, quase não existe, tá? As pessoas, elas se locomovem também por outros meios de transporte, como as carroças, os cavalos, tá? Então, assim, apesar de que o automóvel, ele é bem utilizado, né, em qualquer ambiente rural. Qualquer ambiente rural tem-se o automóvel, tá? Mas também temos outros meios de transporte apropriados ali para aquele ambiente. Número 4. Pinte as figuras que representam o que pode ser visto no trânsito. Bom, nós temos aqui então alguns meios de transporte que a gente vê no trânsito. Então, nós temos aqui a bicicleta, que a gente vê bastante, né, nas avenidas aí movimentadas. Hoje nós temos até a área para o ciclista, porque tem muita gente deixando de andar de carro para poder ir trabalhar, né, de bike. Então, vocês podem colorir a bicicleta. Nós temos também aqui a Honda Bis, que também é bastante utilizada aí, né, pelos motociclistas aí no nosso trânsito. Temos aqui também pedestres atravessando a faixa de pedestre. Nós também vemos bastante esses pedestres atravessando aí a faixa. Pode pintar também aqui esta imagem. Temos aqui um trem. O trem também é bastante visto aí no nosso trânsito. Nem tanto aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiânia nós temos um trem que passa ali indo para Senador Canedo, né? Nós temos lá uma linha de trem, tá? Mas faz parte do trânsito, tá bom? Não na nossa cidade, não é tão visto assim, mas nas outras cidades a gente vê bastante o trem sendo movimentado aí em outras cidades, em outros estados, tá bom? Nós temos aqui também um barco, né? O barco, ele não é tão visto no nosso trânsito, ele não faz parte do nosso trânsito, o barco, tá? É um meio de transporte aquático, mas ele não é visto no nosso trânsito. O cavalo, tá? O cavalo, ele também é visto no nosso trânsito. Apesar do cavalo, né, ele ser um animal que é mais visto nos interiores do que na cidade grande, mas nós temos também a cavalaria aí, né, dos policiais que utilizam bastante o cavalo, tá bom? E o carro é o mais visto no trânsito, é o carro, tá? Então, o carro é um meio de transporte aí bem utilizado pelas pessoas. Portanto, podemos dizer que o trânsito é a utilização das vias públicas por quem é que faz parte, então, do trânsito são as pessoas, veículos, e animais. Então nós temos aqui, tá? O que faz parte do trânsito, do nosso trânsito, tá?
Então, são pessoas, fazem parte do trânsito, veículos, carros, motos, o trem faz parte do trânsito e animais como o cavalo, né? A carroça também faz parte do trânsito. Não é tão assim na zona urbana, né? É mais na zona rural. O que significa DETRAN? DETRAN é um órgão responsável, tá, pela fiscalização do trânsito. Então, DETRAN é Departamento Estadual, porque é do estado todo, tá? Estadual de Goiás, do nosso estado Goiás, de trânsito. De trânsito. Então, o DETRAN é um órgão que fiscaliza o trânsito, tá? Então, ele que faz as leis, impõe essas leis no trânsito, e se a pessoa não cumpre com essas leis, ele aplica a multa. Página 110. A música quer nos ensinar e divertir. Vamos lá? Condutores do futuro, Mundo Bita. Vamos fazer a leitura da música? Leve a vida lentamente, respeite o pedestre sempre. Vão os pequeninos confortáveis no banco de trás. Não precisa tanta pressa, é na faixa que atravessa. Uma gentileza gera outra e adiante a gente vai. Pela Rua da Alegria é azul nossa energia. Fazer um mundo seguro, condutores do futuro. Imagina só que legal, um planeta mais cordial. Muito obrigado, meu amigo. Pode passar, por favor. O papai já me ensinou, a mamãe também concordou. Quando a gente cuida um do outro, tudo flui bem melhor. Pela Rua da Alegria é azul nossa energia. Fazer um mundo seguro, condutores do futuro. Bom, a música vem nos ensinar que nós devemos ter mais paciência no trânsito, ser gentil com as pessoas no trânsito. Então, se você está vendo que tem um motorista que está ali sem paciência, tá nervoso, deixa quieto, deixa pra lá, deixa ele passar na frente, deixa ele embora, tá bom? Não dê moral para esse tipo de pessoas, porque nós estamos vendo que as pessoas estão muito sem paciência e isso acaba trazendo morte no trânsito, né? Então as pessoas perdem a paciência e acabam matando o outro. Então não discute no trânsito, gente. As crianças, né, sempre tem que sentar no banco de trás, vai depender ali da idade que elas estão, nas suas cadeirinhas, tá? Vamos respeitar as faixas de pedestres ao atravessar a rua e vamos tornar o trânsito mais seguro. Se cada um fazer a sua parte, nós vamos poder evitar muitos acidentes. E essas regrinhas, elas vêm de onde? Vêm de casa, né? Vêm de berço. Então, seja exemplo aí para os filhos de vocês, os pais sejam exemplos para os filhos, se estão vendo coisas erradas, converse com o papai, conversa com a mamãe, com o titio, com o vovô, com a vovó, com quem for que estiver ali no trânsito, tá bom? Converse para que não faça coisas erradas, para que não se prejudique, tá? Porque depois, gente, é tarde demais, né? A gente sempre fala isso, façam as coisas certas, né, para que depois não venha chorar. Então, infelizmente, a gente vê o número de acidentes só aumentando, só crescendo, devido às imprudências aí dos motoristas. Então, vamos cumprir com as leis aí de trânsito, vamos cumprir com as regras, que cumprindo com as regras, fazendo a nossa parte, a gente ainda corre o risco, né, porque a gente faz a nossa parte, e ainda corre o risco de uma pessoa vir, a gente tá ali, às vezes vai atravessar a rua, né? Por mais que você olhe, a gente vê uma pessoa que a gente não sabe de onde que saiu e acaba atropelando e matando, né? Então, é difícil a gente fazer a nossa parte. Imagina se a gente não fazer. O que vai acontecer,
tá? Bom, terminamos então aí, né, sobre o trânsito. Vamos para a página 111. Vamos falar um pouquinho sobre a biblioteca, um mundo nas suas mãos. O que é biblioteca, né? O que significa a palavra biblioteca? Biblioteca, de acordo com o nosso dicionário, significa coleção de livros. Isso mesmo, são vários livros, né, que a pessoa tem e ali num cantinho ela coloca esses livros no espaço e esse espaço passa a se chamar biblioteca. A biblioteca, ela surgiu antes de Cristo, então é bem antigamente, os reis, os gregos, né, as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, né, elas tinham biblioteca nas suas casas. E era um acervo muito grande, e antigamente, né, não tinha livro, antigamente, né, eram escritas nas placas de argila, tá? Então, os textos, né, os livros eram escritos nas placas de argila. Então, os reis, os gregos, eles tinham essas placas de argila guardadas, né, num cômodo ali da sua casa, e ali era aquele espaço considerado uma biblioteca. Então a gente vê muito nos filmes antigos, de antigamente, né, essa parte aí que passa das bibliotecas, né, nos casarões de antigamente, nos castelos, tá? E hoje em dia foi se perdendo isso nas moradias. Então hoje em dia, né, a gente não vê biblioteca na casa, né, a não ser de um professor. Então os professores geralmente têm lá o acervo dos livros que eles têm. E está se perdendo também que com o uso da tecnologia, como a gente acha tudo no computador, então está se perdendo o livro aí, né, esse acervo que a gente tem em casa. As pessoas estão preferindo ler, né, os livros no computador, através da internet, tá, do que comprar o livro. Então a gente tá se perdendo isso. E por um lado é triste, tá? Então a tecnologia, ela é boa por um lado, porque você tem ali na internet ali o livro que você deseja ler naquele determinado momento, tá? Mas eu particularmente prefiro o livro impresso, tá? Então eu prefiro pegar o livro ali no papel, tá? Para poder fazer a leitura, tá bom? Mas as pessoas, muita gente prefere já o livro aí, né? Fazer a leitura online, tá bom? Isso aí vai a critério de cada um. Mas eu não quero que vocês percam essa maneira de fazer a leitura nos livros, tá bom? Então, é muito bom ter o contato direto com o livro, tá? Vamos fazer a leitura da página 111. O mundo mágico da biblioteca. Biblioteca é uma palavra de origem grega que significa coleção de livros. Geralmente são prédios onde se guardam grande quantidade de livros, pois eles contêm muitas informações sobre inúmeros assuntos e contam a história da evolução da humanidade. As bibliotecas podem ser tanto públicas quanto particulares. Hoje temos a facilidade da internet, mas isso não acaba com a magia de pegar um livro para ler e mergulhar em suas histórias, imaginar cenários e personagens e se emocionar com os grandes finais felizes. Do mesmo modo, ainda temos grande número de informações e possibilidades de aprendizagem com o uso dos livros. Hoje em dia, há um grande número de bibliotecas que também podem ser de pequeno porte, com muitas possibilidades de consulta e empréstimo de livros. Os livros, por sua vez, também são inovadores, interativos. Existem até livros virtuais ou e-books. Nas bibliotecas, assim como em outros espaços, também temos regras e deveres a cumprir. Por se tratar de um espaço de convivência e interação com outras pessoas, o respeito a essas regras faz parte do conjunto de atitudes
que denominamos cidadania. Portanto, temos que ser cidadãos conscientes em todos os lugares, inclusive no mundo mágico chamado biblioteca. Nós temos bibliotecas nas escolas, então nas escolas tem uma repartição lá, onde fica a biblioteca, que era bastante usada antigamente para pesquisas, para ler livros. Então a gente ia lá, pegava um livro emprestado, tá? A gente tinha que cuidar desse livro, não rasgar, não rabiscar, não sujar. Então tem toda uma regra quando a gente pega um livro emprestado na biblioteca. E foi se perdendo um pouco isso, né? Por quê? Porque com a tecnologia avançada, né, o aluno prefere pesquisar lá na sua casa, no seu computador, do que ir na biblioteca para pesquisar, tá? Então, hoje nós temos a biblioteca nas escolas, mas é pouco usada a biblioteca, tá bom? Na biblioteca, você vive um mundo ali. Pode ser imaginário, um mundo de fantasia, um mundo real. Então, você lendo aquele livro, você vai conhecer aquela história, tá? Que está se passando ali naquele livro, né? E você acaba vivenciando aquele momento de leitura. Por isso que a professora sempre fala, pratique a leitura. Quanto mais você lê, mais você vai obter conhecimento, né? Não só aprender a escrever as palavras corretamente, tá? Pronunciar as palavras corretamente, mas conhecer um pouco das histórias, de vivenciar um pouco dessas histórias que são contadas nos livros. Nós também temos as livrarias que vendem livros, tá? Tem livrarias que vendem livros usados e livros novos. Então, dependendo aí do valor do livro, tá achando muito caro, vai numa livraria de livro usado para adquirir seu livro literário para que você leia, tá bom? Então, hoje nós temos várias livrarias com livros super baratos para que você leia. Então, eu quero um livro que fale de um determinado tema, como sobre ação. Então, você vai na livraria e vai pedir um livro que fale sobre ação, tá? E lá, né, o vendedor, ele vai te falar, né, vai te informar sobre aquele livro de ação, o que aquele livro traz, o que ele conta, tá? Para poder aguçar ali a sua curiosidade de ler aquele livro por completo. Eu gosto de um livro que fale sobre a guerra, né? Para eu conhecer um pouco da história do país, né? Do passado, da guerra que aconteceu no passado. Então, você pode estar indo lá na livraria de livros, tanto usado quanto novo, tá? Para comprar esse tipo de livro. Então, hoje em dia, nós temos aí as livrarias que vendem os livros. Não só livro, como revistas, gibis, tá? Para que você possa ler e tá aí tendo um acervo na sua casa também, né? Criando esse acervo na sua casa de livros literários, que faz muito bem para o nosso aprendizado. Procure ler livros com temas que você goste, tá? Para que você tenha prazer na leitura. Vocês irão responder a página 112, tá? Página 112 e tem uma tarefa no caderno de ética também, tá? Bom, vamos agora para português.